Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o professor José Carlos e na aula de hoje nós vamos fazer a resolução e nós vamos fazer alguns comentários também sobre a atividade grandezas diretamente proporcionais e regra de 3, certo? Então vamos lá para a correção. E aí, turma, então vamos aqui para a questão de número 1. Então vamos fazer aqui a leitura. A torneira da figura vaza, em média, 6,4 litros de água a cada 2 minutos. Aí nós temos aqui a tirinha, né? Estou aberta há 5 minutos. Que desperdício! De acordo com a situação acima, até este momento, quantos litros de água foram desperdiçados? Então, primeiro ponto. O que é que tu precisa saber? Primeiramente, nós temos uma questão de proporcionalidade. Antes de tu separar os dados da questão, tu tem que saber que quando tu tem uma questão de proporcionalidade, tu tem duas maneiras de resolver. Ou tu aplica a lógica, né, de proporcionalidade, ou tu resolve pela regra de 3. Se tu for resolver pela regra de 3, a primeira coisa que tu tem que fazer é organizar os teus dados. É isso que nós vamos fazer aqui, ó. Primeiro ponto é identificar quais são as grandezas que nós temos no problema. E aqui nós temos as duas, ó. Ele fala assim, a torneira da figura vaza. Então nós temos uma vazão de água. E a segunda grandeza é o tempo, ó. Ele vaza 6,4 litros a cada 2 minutos. Então, nós já temos aqui a primeira correspondência, 6,4 litros em 2 minutos. Aí a tirinha, estou aberta há 5 minutos. De acordo com a situação acima, até este momento, que é 5 minutos, quantos litros de água foram desperdiçados? Então, nós vamos organizar aqui os nossos dados, né? De acordo com a aula passada, toda vez que você for organizar, faça uma tabela, fica muito mais simples de tu entender e tu resolver. Então nós temos aqui as duas grandezas, ó, vazão em litros e tempo em minutos. Nós temos a primeira correspondência, tá? Ó, 6,4 litros de água a cada 2 minutos. Então a correspondência é 6,4 com 2. E aí a última correspondência é o que ele quer saber, ó. Estou aberta há 5 minutos. Então tá aqui, ó, 5 minutos abaixo de 2 minutos, ó, mesma grandeza, tá? E aí nós queremos saber, ó, quantos litros de água foram desperdiçados. Então o X, que é o litro de água que a gente quer descobrir, é equivalente a 5 minutos, e nós temos aqui abaixo do 6,4. Então aqui, por que a gente vai resolver resolvendo uma regra de 3? Por que o nome é regra de 3? Porque nós temos 3 valores conhecidos, que é o 6,4, 2 e o 5, e queremos descobrir o quarto valor, certo? Então quando você for resolver qualquer tipo de proporcionalidade pela regra de 3, tu precisa saber se essa grandeza ela é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. É a primeira coisa que você tem que saber. E professor, como é que eu faço para saber? Basta tu ler o problema. Gente, vamos analisar aqui, ó. Vamos fazer uma análise para saber se a grandeza é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Olha aqui, ó. Entre essas duas grandezas, qual é aquela que tu conhece os dois elementos, os dois valores numéricos? É a vazão ou é o tempo? É a vazão, é o tempo, professor. No tempo eu sei que aqui eu tenho 2 minutos e 5 minutos. Aqui na vazão eu só tenho 6,4. É justamente esse segundo valor que eu vou buscar conhecer quando eu resolver o problema. Então, analisa aqui o tempo. O que é que está acontecendo com o tempo, gente? De 2 para 5. Era 2 minutos e foi para 5 minutos. Esse tempo está aumentando ou diminuindo? Está aumentando, né, gente? Agora imagina o seguinte, se eu deixar a torneira ligada 2 minutos, ela vai gastar uma quantidade de água, né? E se eu deixar essa mesma torneira ligada por 5 minutos, com a mesma vazão, ela vai derramar mais ou menos água? Mais, né? Então, o que é que aconteceu? Quando aumentou o tempo, qual é a tendência? Se aumenta o tempo, é que aumente a vazão, ou seja, aumente o derramamento de água. Então, se eu desperdicei 6,4 litros em 2 minutos, se eu deixar 5 minutos ligado, eu vou desperdiçar mais, ou seja, quando essa grandeza aumentou também. Então aqui nós temos um exemplo clássico de grandezas diretamente proporcionais. E toda vez que elas forem diretamente proporcionais, não vai ter problema algum, eu vou resolver do jeito que está aí. Então como é que nós vamos fazer aqui, gente? Então nós vamos criar aqui duas razões, tá? A razão entre as vazões e a razão entre os tempos. O que é uma razão, professor? Já foi estudado em aulas passadas. Procure saber, tá? Não esqueça, não faça só por fazer as atividades, não. Procure ler, tá? Razão, na verdade, é uma fração, tá? Entre os valores. Então, aqui, ó. 6,4 sobre x. Vai ficar 6,4 por x e aqui vai ficar 2 por 5. Então, a nossa razãozinha é essa, ó. 6,4 por x, ó, sobre x e 2 sobre 5. Isso aqui, gente, é uma proporcionalidade, é uma proporção, tá? Então, vai ficar assim, ó. 6,4 sobre x igual a 2 sobre 5. Gente, como é que eu resolvo uma proporção? A gente resolve
de acordo com a multiplicação cruzada, que foi lá da última aula, tá? De proporção. Multiplicação cruzada, ou então, nós podemos chamar essa multiplicação cruzada de propriedade fundamental da proporção. E nós vamos fazer isso, ó. Vamos multiplicar, ó, x vezes 2, ó. A cruzada é x vezes 2, que dá 2x. E 6,4 vezes o 5, ó. Eu vou fazer o cruzamento, ó, do x com 2 e 6,4 vezes 5. Por isso que é chamado de multiplicação cruzada. Que a gente faz multiplicando as diagonais. Qual é a primeira diagonal? X e o 2, ó. E aqui nós vamos multiplicar o 6,4 e o 5. Então vai ficar x multiplicado a 2, 2x. 6,4 vezes 5, 6,4 vezes 5. E aí, gente, nós vamos perceber que quando a gente faz a multiplicação cruzada, nós temos uma equação, tá? Essa proporção ela se transforma numa equação. E em uma equação nós temos o primeiro membro, que é o que está antes da igualdade, e nós temos o segundo membro, que é o que está após a igualdade. E aí, gente, como é que a gente vai fazer para resolver? Bem, eu consigo multiplicar número e letra? Não, né? Eu não consigo multiplicar um número e uma letra. Mas eu consigo multiplicar dois valores numéricos, dois números? Consigo. Então, aqui no segundo membro, ó, nós temos o 6,4 vezes o 5. O 2 vezes o x, eu já sei que 2 e x eu não consigo multiplicar. Então, eu vou repetir. Vai ficar 2x. Mas 6,4 vezes 5 é possível que você consiga calcular a multiplicação. E 6,4 vezes 5 vai dar 32. Então, nós vamos ter, ó, 2x igual a 32. Beleza? Simplificamos mais um pouco. E aí, gente, continua sendo uma equação. Para resolver uma equação desse tipo, qual é o objetivo da equação? É tu descobrir o valor de quem? Do x. Então, aqui, para que tu consiga descobrir o valor desse x, tu vai aplicar uma regrinha para resolver a equação. E que regra é essa? Nós vamos ter que isolar o x. Mas ele vai ser isolado aonde? Lembra que em toda a equação nós temos o primeiro membro, nós temos o segundo membro. O que é o primeiro membro? É aquilo que está antes da igualdade. O que é o segundo membro? O que está após a igualdade. Então eu vou te fazer uma pergunta. O x, ele está no primeiro ou no segundo membro? Professor, ele está no primeiro membro. A segunda pergunta que eu vou te fazer. O x no primeiro membro, ele está isolado? Sim ou não? Está isolado? O que é isolado, gente? É quando o x ele é um único elemento. Se eu olhar aqui para o primeiro membro, o x ele é o único elemento do membro? Além do x, eu tenho mais alguém? Tem. É o número 2. Então o x ele não está isolado. Então nosso objetivo é isolar o x. Como é que eu faço para isolar esse x aqui, gente? Eu vou precisar pegar o outro elemento que está do lado dele, que é o 2, tirar o 2 do primeiro e passar ele para o segundo. E aí eu tenho que lembrar que todo número que muda de membro, ele inverte a sua operação. Não entendi, professor. Observa aqui, ó. O 2 em relação a x, ele está somando, subtraindo, multiplicando ou dividindo. Esse pontinho aqui, ele indica a multiplicação. Então, o 2 em relação a x, ele está multiplicando. Quando esse 2 mudar de membro, ele não pode mais multiplicar. Ele vai ter que inverter a sua operação. E qual é o inverso da multiplicação? Muito bem, é a divisão. Ou seja, esse 2 que está multiplicando, ele vai passar para o segundo membro, dividindo. E aí vai ficar assim, ó, x, o 2 que estava aqui, ó, foi para o segundo membro, e aí ele está dividindo. Observa que eu estou representando essa divisão na forma de fração, tá? Que é a mesma coisa. Então tá aqui, ó, 32 dividido para 2. Agora eu te faço uma pergunta. O x está isolado? Onde é que o x está? No primeiro ou no segundo membro? Está no primeiro membro. Ele está isolado? Sim, professor. Porque o 2 que estava aqui com ele passou para o outro membro. Agora o x ele é o único elemento desse membro. Então, beleza, gente. Então você está no caminho certo. Agora está faltando fazer o quê? Olha para o segundo membro. Está faltando o quê? Só dividir. Dividir quem? O 32 pelo 2. 32 dividido para 2 equivale a 16. Ou seja, se eu deixar a torneira ligada por 5 minutos, vai vazar quanto? Vou desperdiçar quanto de água? 16 litros. O que nos leva aqui à letra D. Beleza, gente? Então agora vamos para a segunda questão. Na segunda questão nós temos o seguinte, ó. No primeiro semestre houve 3 avaliações de matemática. Cada uma delas com quantidade diferente de questões. A tabela mostra a quantidade de questões que 3 determinados alunos acertaram em cada prova. Os valores são tais que os números de acertos foram proporcionais ao número de questões da prova. Então nós temos aqui, ó, os alunos Meire, Fran, Luana, né? São 3 alunos. Segunda coluna, número de questões por prova. Terceira coluna, número de questões acertadas. Aí a pergunta é, o número de questões que Luana acertou na terceira prova foi de... Gente, então Luana tá aqui, ó. Certo? É o xzinho aqui, a terceira coluna. O que é que nós vamos ter que analisar aqui? Tem uma tabela, certo? Então existem vários valores. Eu tenho que saber se essa tabela
é uma tabela de grandezas proporcionais. Se esses valores aí formam uma proporção, tá? Então eu vou ter que analisar isso primeiramente. Então eu tenho aqui a primeira, ó, número de questões da prova de 40, 8 e 16. Aqui 25, 5 e o x. Então eu tenho que saber o valor desse x. Então a primeira coisa que eu vou ter que observar é a natureza desses valores. Existe uma proporção entre elas? Segundo, essa proporção é direta ou inversamente? É direta ou inversa? Será se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais? Então é isso que eu vou ter que fazer, beleza? Então eu vou analisar aqui, ó, a primeira coluna. Do 40 caiu para qual valor? Para o 8, né? Então de 40 para 8, aumentou ou diminuiu? Não, professor, era 40, foi para 8, então de 40 para 8 diminuiu, certo? Então vamos representar aqui nossa tabelinha, tá? Para a gente poder fazer aqui essas comparações. Fica mais bonita essa aqui coloridinha. Então de 40 para 8, gente. Aumentou ou diminuiu? Diminuiu, né? Diminuiu quantas vezes? Eu não estou querendo saber quantas unidades eu subtraí, não. Eu quero saber quantas vezes. Vezes é multiplicação, tá? Se diminuiu é divisão, beleza? Então de 40 para 8 diminuiu quantas vezes? 5 vezes, né, gente? Se você pegar o 40 e dividir por 5, você encontra quanto? 8. Agora o que é que eu vou fazer? Para saber se as grandezas são proporcionais ou não, eu tenho que olhar aqui para a segunda coluna e fazer a mesma pergunta, ó, e observar, comparar, né, para saber se são iguais ou não. De 25 para 5, gente, aumentou ou diminuiu? Diminuiu, não diminuiu? Diminuiu quantas vezes? Olha só, gente, que interessante. De 25 para 5 também diminuiu 5 vezes, ó. 25 dividido por 5 é 5. 40 dividido por 5 é 8. Ou seja, diminuíram 5 vezes. Ou seja, gente, se as duas colunas houveram diminuições e na mesma quantidade, então o que é que isso me leva? Que as grandezas são proporcionais. Agora a segunda pergunta é, elas são diretamente proporcionais ou elas são inversamente proporcionais? O que é que são grandezas diretamente proporcionais? Grandeza diretamente proporcional acontece o seguinte, quando uma aumenta, a outra aumenta também. Ou então, quando uma diminui, a outra diminui também. Porque são diretas, proporcionais, têm o mesmo sentido. E o que é que são grandezas inversamente proporcionais? Quando uma aumentar, a outra tem que diminuir, certo? Ou seja, quando uma diminuir, a outra tem que aumentar. Aqui as duas diminuíram? Sim. A primeira coluna aqui diminuiu e a segunda coluna também diminuiu. Então são grandezas diretamente proporcionais. Por que são proporcionais? Porque diminuíram na mesma proporção, ó. Dividiu por 5 aqui, dividiu por 5. Ora, gente, então ficou fácil. Já que são grandezas proporcionais e são diretas, como é que eu saio do 40 e chego no 16, gente? Ou melhor, do 40 eu fui pro 8, né? Então agora, como é que eu saio do 8 e chego no 16? Compara aí, do 8 para 16. Aumentou ou diminuiu? De 8 para 16. Aumentou ou não aumentou? Aumentou quantas vezes? Então não é somando, é multiplicando, tá? Quantas vezes? De 8 para 16 aumentou quantas vezes? 2 vezes. Então 8 vezes 2, 16. Gente, se do 40 para o 8 eu dividi por 5 e do 8 para o 16 eu multipliquei por 2, o que é que vai ter que acontecer aqui? Do 25 para 5 dividiu 5 vezes. Então desse 5 para x, se aqui aumentou 2 vezes, obrigatoriamente aqui vai ter que aumentar quantas vezes? 2 vezes. Por quê, professor? Porque a gente acabou de perceber aqui na situação de cima que elas são proporcionais, gente. Proporcionalidade é isso. Se uma grandeza aumenta, a outra aumenta também. Se uma diminui, a outra diminui na mesma proporção, ou seja, no mesmo valor. Então, se aqui de 8 para 16 aumentou 2 vezes, então de 5 para x vai ter que aumentar 2 vezes. Então, o que é que eu vou fazer? Vou pegar o 5 e vou multiplicar por quanto? Por 2. E quanto é que é 2 vezes 5? Ou 5 vezes 2? É 10. Então, qual é o resultado aqui, ó, de x? Equivale a 10. Ou seja, o número de questões que Luana acertou na terceira prova foi 10. É isso que tu tem que fazer, analisa. Tu precisou da regra de 3 aí? Não, professor. Então tu pode aplicar a regra de 3 ou pode aplicar a lógica da proporção. Entenderam agora? Eu espero que sim. Vamos agora para a terceira questão. Nós temos aqui a terceira e depois vamos fazer a quarta, tá? No cálculo de uma regra de 3 simples, é necessário que 3 valores sejam conhecidos, como já foi visto, né? Na situação a seguir, identifique esses valores. Observe bem a leitura. Em 1 hora, 5 torneiras despejam 1000 litros de água no reservatório. Se fossem 9 torneiras com a mesma vazão, quantos litros de água seriam despejados por hora? Observe, teve muita gente confundindo esse problema, tá? Trocando 5 pelo 4. Então vamos lá, ó. 5 torneiras despejam quantos litros de água? 1000. Então já tem uma primeira correspondência, equivalência. Então o que é que eu vou fazer agora?
Vou pegar esses dados aqui e vou organizar na forma de uma tabela, tá? Então tá aqui, ó. Qual é a primeira grandeza? Número de torneiras, né? Ó, são 5 torneiras. E a segunda grandeza é a capacidade, ou seja, a vazão. A mesma coisa, capacidade de vazão, ó, em litros, tá? Ou seja, ó, 5 torneiras despejam 1000 litros. Então tá aqui, ó, 5 para 1000. Se fossem 9 torneiras com a mesma vazão, quantos litros de água seriam despejados por hora? Então, ele quer saber, ó, quantos litros de água seriam despejados se fossem 9 torneiras. Então, está aqui o X da questão. É uma regra de 3. Nós temos 3 valores, queremos descobrir o quarto valor. Beleza, gente? Primeira coisa. Organizou? Tu precisa saber se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais, certo? Para isso, tu vai buscar aquela grandeza que tu conhece os dois valores, que no caso aqui é o número de torneiras. O que é que está acontecendo aqui com o número de torneiras? De 5 foi para 9. De 5 para 9, está aumentando ou diminuindo? Está aumentando, né, gente? Ó, 5 torneiras despejam 1000 litros. Se eu deixar 9 torneiras ligadas, eu vou despejar mais do que 1000 ou menos do que 1000? Gente, se eu estou aumentando o número de torneiras com a mesma vazão, é claro que eu vou desperdiçar mais água. Ou seja, se aumenta o número de torneiras, a capacidade de água desperdiçada também vai aumentar. Então, se uma aumenta e a outra aumenta, são grandezas diretamente proporcionais, beleza? E agora o que é que eu preciso fazer? Já que eu vou resolver aqui pela regra de 3, tá? Não vou usar aqui a noção, porque aqui não são valores inteiros, ó. Se eu aumentar o 5 duas vezes, dá 10. Se eu aumentar o 5 uma vez, dá 5, não dá 9. Então, nesses casos aqui que não é possível você aumentar utilizando a lógica, porque não são aumentos de valores inteiros, você tem que aplicar realmente a regra de 3, é a mais simples de resolver. Então, nesse caso, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, escrever a razão entre a primeira grandeza e a razão entre a segunda. Ou seja, vou transformar essa situação aqui numa proporção, tá? Então, vai ficar assim, ó, 5 sobre 9 igual a 1000 sobre x. Então, vai ficar aqui, ó, 5 sobre 9 igual a 1000 sobre x. Por quê, professor? Eu estou pegando a razão aqui, ó, 5 sobre o 9. 1000 sobre o x. E aí, escreva a minha proporção, porque não são grandezas proporcionais, então, proporção. Depois que eu tenho uma proporção, como é que eu vou resolver aqui? Vou aplicar a multiplicação cruzada, produto dos meios pelos extremos, ó. Esse 5 aqui, ele vai multiplicar com x, que eu vou fazer o cruzamento aqui, ó, diagonal. Esse 5 ele vai multiplicar com x, e esse 9 vai multiplicar com o 1000, certo? Então vai ficar assim, ó, 5 vezes x igual a 9 vezes 1000. Certo, gente? Então nós saímos aqui da proporção e recaímos numa equação. A equação nós já vimos como é que resolve na questão anterior, a da primeira. Então, nesse caso, olha aqui para o primeiro membro. Ó. No primeiro membro dessa equação eu tenho 5 e tenho x. No segundo membro da equação eu tenho 9 e tenho 1000. Gente, olha aqui para o primeiro membro. É possível multiplicar número e letra? Não, professor. É possível multiplicar número e número? Sim, professor. Então, aqui no segundo membro eu tenho 9 vezes o 1000. Então, é possível multiplicar? Sim. Então, faça 9 vezes 1000 é quanto? 9 vezes 1000 é 9000. Então, eu vou repetir aqui, que eu não consigo multiplicar. Vai ficar 5x igual a 9000, certo? Beleza. E agora eu tenho que resolver a equação para finalizar. Como é que eu resolvo a equação? Qual é o objetivo de resolver uma equação? Né? Descobrir o valor da letra, x. Então, novamente, eu vou te fazer a primeira perguntinha. Gente, o x, ele está situado no primeiro membro ou no segundo membro? Aí você vai lembrar, professor, o primeiro membro é aquilo que está à esquerda da igualdade. Segundo membro é o que está depois da igualdade. Então, eu sei que o x ele está no primeiro membro, professor. Segunda pergunta que eu te faço. O x, ele é o único elemento desse primeiro membro? Ou além do x tem um outro elemento? O que eu estou te perguntando é se o x está isolado. Se o x não tiver acompanhado de nenhum valor, ele está isolado. Se ele estiver acompanhado de alguém, ele não está isolado. Então, eu te perguntei se ele está isolado aqui. Está isolado ou não, gente? Não está, né? Porque aqui o 5 acompanha o x. O 5, ele está com o x no primeiro membro. Então, nosso objetivo é isolar a letra x. Para isolar o x no primeiro membro, o que é que eu vou ter que fazer? Vou ter que pegar o 5 que está no primeiro e jogar para o segundo membro. Aí, o que é que eu tenho que lembrar? Quando um número ele muda de membro, o que é que acontece com a operação dele? Inverte. O 5 em relação a x não está, né, multiplicando? Então, quando ele mudar de membro, ele não vai mais multiplicar, ele vai dividir. Então, o que vai acontecer é isso, ó. O meu objetivo é isolar o x. Então, vai ficar o x no primeiro membro e o 5 vai mudar. Então, o que acontece é isso, ó. O x continuou e o 5 que estava no primeiro foi para o segundo. Só que o 5 não estava multiplicando, então ele vai passar como? Dividindo. E a divisão eu represento por fração. Fica muito mais maduro assim, tá? Então, o que é que nós vamos ter que fazer, gente? O x já está isolado, ó. Acabou o procedimento aqui no primeiro membro. E aqui no segundo membro, nós temos uma divisão, então nós vamos ter que dividir. Então, vai ser a divisão o quê? Do 9000 por 5.
E se você dividir 9.000 por 5, o resultado que nós vamos encontrar é esse, ó, 1.800 litros. Beleza, gente? 9.000 dividido por 5, 1.800 litros. Então tá aí. Quantos litros de água seriam despejados por hora? 1.800 litros. Certo, gente? Eu vi muita gente cometendo erro nesse problema, tá? Falta de... Tenha mais clareza na hora de ler, viu? Tenha mais calma, certo? Agora vamos para a última questão. Um pintor demorou 2 horas e gastou 1 litro de tinta para pintar uma superfície de 10 metros quadrados. Nessa mesma proporção, ele projetou os gastos para pintar outras superfícies e organizou como mostra o quadro abaixo. Então nós temos aqui, ó, 3 grandezas: área, tempo e tinta. Área em metros quadrados, tempo em horas e tinta em litros, certo? Então nós temos aqui os valores, ó. Ele gastou 8 horas para pintar 40 metros quadrados e gastou ainda 4 litros de tinta. Ele, em 16 horas, ele conseguiu pintar 80 metros quadrados e gastou 8 litros de tintas. Aí a pergunta é, para pintar 200 metros quadrados, que não tem aqui, é 40 e 80. Para pintar 200 metros quadrados, ele gastará quanto? Então, gente, nós temos uma questão bem simples. Aí dá para perceber que você não precisa aplicar a regra de 3, tá? É igual à segunda questão. Basta que você compare. Porque de 40 aumentou para 80, ó, dobrou o valor. De 8 para 16, o valor dobrou também, ó. De 4 para 8 dobrou também. Então são grandezas diretamente proporcionais, porque aqui aumenta e aqui aumenta, tudo multiplicando por 2, ó. Então são grandezas que aumentam na mesma proporção, então diretamente proporcionais, certo? Para facilitar aqui, vamos escrever aqui a tabelinha, tá? Então tá aqui, ó, 40, 80, e o nosso objetivo é achar 200 metros quadrados, então tá aqui, ó, 40, 80, que nós já temos, e o 200. Então nós percebemos, ó, que de 40 para 80, aumentou 2 vezes. De 8 para 16, aumentou 2 vezes. E de 4 para 8, aumentou 2 vezes. Ou seja, são grandezas diretamente proporcionais, porque aumentou aqui e aumentou aqui. Então, se são grandezas diretamente proporcionais, está ótimo. O que é que eu vou observar agora, gente? Se do 40 para 80 aumentou 2 vezes, de 40 para 200 aumenta quantas vezes, gente? Se de 40 para 80 aumentou 2 vezes, de 40 para 200 aumenta quantas vezes? Aumenta, não aumenta? Aumenta quantas vezes? 5 vezes, gente. Ó, 40 vezes 5, 200. Então, se de 40 para 200 aumentou 5 vezes, é claro que de 8 para esse valor vai aumentar também, ó, 5 vezes. Não é uma proporcionalidade, gente. Ó, se de 40 para 200 aumentou 5 vezes, de 8 para esse resultado vai ter que aumentar 5 vezes. E 8 vezes 5, ó, 40. Beleza? Se de 8 para 40 aumentou 5 vezes, de 4 para esse valor vai ter que aumentar também 5 vezes. E 4 vezes 5 dá 20. Ou seja, para pintar 200 metros quadrados, ele vai gastar quanto de tempo? Quantas horas? 40. Ele vai gastar quantos litros de tinta? 20. Então, nesse caso, nosso resultado está na letra D. Certo, gente? Eu espero que vocês tenham compreendido. Se você não entendeu algum passo, dá um pause, volta de novo. Se realmente tu não entender, entre em contato comigo lá no privado, me chama lá que eu vou ter o maior prazer em resolver para você, tá? Então, gente, até a próxima aula.